Gente, vocês certamente já ouviram uma retórica, né, geralmente política, dizendo que o comunismo, que o marxismo, não é, que a esquerda são todos contra a religião e contra Deus, querem destruir a religião, querem queimar igrejas, tal. Inclusive na última campanha presidencial, quando o Lula enfrentou o Bolsonaro, uma parte muito significativa da direita e da extrema-direita, mais extrema-direita, impingiu muito essa retórica, não é? Então a internet estava cheia disso, não é? Pessoas debatendo isso, olha, a esquerda vai acabar com a religião, eles não gostam de Deus e etc e tal. Bom, gente, isso tem algum sentido filosófico? Isso encontra, vamos dizer, supedâneo nas obras do Marx, por exemplo? Isso está contido, né, nas ideias marxistas? É assim mesmo que está posto? Ora, vocês sabem que eu prezo sobretudo pela honestidade intelectual. Um dos elementos que fundam este canal, inclusive, é este, não é? O de prezar, sobretudo pela clareza, pelo aclaramento das ideias. Né? Portanto, rechaçando deformidades, falseamentos, fraudes intelectuais. Né? E veja, eu não sou comunista, eu não sou socialista, eu não sou liberal. Essas tipificações todas me incomodam muito. Eu costumo me definir como Kierkegaard se definiu, como um livre pensador. Portanto, eu estudo tudo quando eu posso estudar. Absorvo aquilo que eu julgo curial, que eu julgo bom para mim. Aquilo que eu não absorvo, pelo menos eu conheço. E eu só falo daquilo que eu conheço. É o mínimo que se espera de qualquer um. Né? Mas não é isso que acontece, especialmente no Brasil. A onda de estupidificação que tomou o Brasil de assalto chegou a um nível tal, né, que as pessoas passam a falar de várias vertentes filosóficas, história, sem nunca ter lido uma linha do autor que ela opugna. Isso é uma coisa absurda, absurda. Isso acontece dos dois lados, tá? Hoje eu vou falar aqui de uma deformidade filosófica de Marx, mas a esquerda faz muito isso, com a direita também. Isso, infelizmente, é um negócio geral, tá? Gente, tem algum sentido esse negócio de que o Marx, de que a esquerda detesta a religião, querem destruir a religião? Olha, eu já vou desadiantar. Isso não tem nenhum sentido. Isso é uma mentira. Isso é uma deformidade intelectual. Claro. Né? E eu já disse e vou repetir. Nós temos que pegar a obra. Pegar o livro. Nós temos que analisar se isso está contido no livro. E o que o livro, o que a obra do autor está dizendo. Por quê? Você não pode formar, você pode tudo, claro, você não deve formar conceitos a partir de análises hermenêuticas de terceiros, ainda mais quando esses terceiros possuem um claro fim político. Quer dizer, eu não posso considerar as análises do Marx feitas, por exemplo, pelo Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro não tem condições de fazer análise de nada, né? Mas pela Jovem Pan, por pessoas que possuem um segmento próprio político, tá tudo certo, não tem problema. Mas eu não posso tomar essas análises como a questão factual da obra, gente. Você precisa ler a obra, compreender o que está escrito. Isso se perdeu no Brasil. Vamos lá. Portanto, eu separei aqui, tá, um excerto, está no comecinho do Manifesto do Partido Comunista, que é a principal obra, aí, vamos dizer, de toda essa estrutura marxista, né, do Marx e do Engels. Eu, aqui até está grifado, está epigrafado, tá? Não vou ler todo esse parágrafo, vou ler apenas um excerto deste parágrafo, que já começa a destruir esta mentira. Veja bem, neste parágrafo, o Marx, ele começa a fazer uma série de denúncias contra a burguesia, dizendo que a burguesia fez isso, que a burguesia fez aquilo, etc e tal. Então, todo o parágrafo é isso, tá? A burguesia, seja lá o ponto que tenha chegado, destruiu as relações feudais, patriarcais, idílicas, tal. E ele chega a um ponto, que esse eu vou ler com bastante circunspecção para vocês, ele diz o seguinte,
Percebam, ele está fazendo denúncias à burguesia, tá? Ao capitalismo, registre-se. Então, ele vai dizer, a burguesia também afogou o calafrio santo da paixão religiosa, do entusiasmo cavalheiresco, da melancolia filisteia nas águas gélidas, do cálculo egoísta. Depois ele teve a usar o termo do pagamento à vista, né? Mas prestem atenção na primeira parte desse parágrafo. A burguesia afogou o calafrio santo da paixão religiosa. Portanto, veja, você pode depreender facilmente aqui de que o calafrio santo da paixão religiosa, se foi destruído pela burguesia, era porque era algo elevado, algo nobre, algo importante, que a burguesia estava destruindo. Então percebam que nesse pequeno excerto deste parágrafo, você consegue perceber, não é, que toda esta retórica do anticristianismo da esquerda começa a cair por terra. Porque ele está dizendo exatamente o contrário. Que o calafrio santo da paixão religiosa foi afogado pela burguesia. E ele está denunciando a burguesia. Neste parágrafo ele está apontando coisas importantes e elevadas que a burguesia está destruindo. Vocês conseguem perceber isso? Portanto, é uma visão antípoda, totalmente contrária àquilo que é espalhado, disseminado e sempre com intenções políticas. É importante fazer, gente, já está terminando o vídeo, não quero que fique longo, é importante dizer que o Marx, sim, ele vai criticar a religião, em determinado ponto de sua obra, vai fazer duras críticas à religião, porque ele vai entender que a religião, ela é utilizada como um instrumento, tá? De uma possível solução ali das desigualdades de classe. Quer dizer, não. Aqui assim, mas depois da morte vocês todos vão estar bem, né? Quer dizer, ele vai começar a atacar as fráguas religiosas nesses sentidos estruturais, como religião, nada a ver com Deus, né? Ele vai chamar a religião de ópio do povo, quer dizer, o pobre continua pobre e a religião é usada pela classe dominante para mantê-lo assim e mantê-lo assim de forma resignada. Tá? Mas vejam, a crítica do Marx é a religião, a estrutura maquínica da religião. Veja, sabe quem também é vítima de uma distorção nesse sentido? O próprio Nietzsche. Quando Nietzsche fala que Deus está morto, ora, o Nietzsche é um anticristo, inclusive tem uma obra muito boa anticristo, né? Mas o Nietzsche ele não gosta de Deus, ao passo que aquilo não tem nada a ver com a figura teológica, e sim com a estrutura do pensamento religioso. Portanto, você precisa partir do pressuposto, que é um pressuposto óbvio, que religião e Deus são coisas totalmente diferentes. A crítica do Marx, assim como a crítica do Nietzsche, ela recai sobre uma estrutura religiosa, portanto, submetida a intenções humanas. Esta foi a crítica do Marx à religião, o que não tem nada a ver com uma crítica, com uma insurgência contra o próprio Deus. Então é importante, gente, nós esclarecermos esse tipo de coisa. É importante que isso fique muito bem claro, né? Para que nós possamos vencer mesmo esta onda de estupidificação que destrói totalmente elementos importantíssimos da filosofia, etc. e tal. E repito, isso acontece dos dois lados. Hoje eu fiz esta observação, que, quer dizer, essa destruição, essa deformidade, partindo da direita em relação à esquerda. Mas isso acontece de todos os lados. E vou repetir, um dos fundamentos, um dos elementos que fundam este canal é justamente o elemento que busca desmascarar todas estas falácias, essas mentiras, estes falseamentos intelectuais e filosóficos. Tá bom? Gente, muito obrigado, espero que tenham gostado, peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, etc e tal, faça todo aquele protocolo do YouTube, porque nos ajuda muito, você não gasta nada com isso e nos ajuda muitíssimo, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.